Heads. Aqui, nesse volume, ele me perdeu. Beleza, a gente tá aí já chegando nos finalmentes dessa obra, né? Quem não viu os outros 2 vídeos, eu espero, pausa esse vídeo aqui, assiste 1 e o 2, vou deixar no cards aqui ou aqui, mas vai estar na descrição também. Pausa esse vídeo, vai na descrição, clica com o botão do meio do seu mouse, abre uma nova guia e vê o 1 e o 2 e depois volta pra cá. E aí você vai entender, se você não tiver acompanhado, por que essa obra me perdeu. Esse volume é muito mais impactante do que o segundo. Nossa, acontece muita coisa, muitas descobertas, e a minha teoria que eu falo no primeiro vídeo de quem é o outro doador estava corretíssima. A gente descobre muito mais do que de quem era o doador dessa outra metade do cérebro. Não vou dar spoiler aqui, vou fazer você ir lá no vídeo 1 e ver. A gente descobre mais sobre ele e o que ele fazia. A gente descobre o pai verdadeiro dele. Na verdade, os médicos contrataram atores para fingir que era o pai, né? Os médicos tentam ao máximo impedir que o Jun descubra quem é o outro doador. Então a gente tem revelações muito bombásticas que de fato era um experimento médico, né? E que ninguém é confiável ali. De todos os médicos, ninguém é confiável. E aí a gente começa a ter uma aproximação da médica nesse rolê, porque o Jun... A personalidade do Jun e a personalidade do doador se unem de forma tão intensa que a gente já tem um terceiro ser ali. Não é o Jun e nem é o outro personagem, e sim uma mescla dos dois. Só que nessa mescla dos dois, esse terceiro, ele tem essas recaídas e coisas do tipo... Ele tem noção de que o Jun está deixando de ser o Jun e o cérebro do doador tá entrando em domínio da parada, ao mesmo tempo que o cérebro do doador tem a noção de que ele não é quem era, né? Porque ele sabe que tá no corpo de outra pessoa. Então entra em conflito essas duas consciências, esses dois modos de pensar, esses dois cérebros entram em conflito. E a gente tem muito mais violência, o Jun tá muito mais violento, porque tá tendo mais presença do cérebro do doador. E entra nesse conflito, e o mangá, ele coloca um conceito muito bacana, que é o de deixar rastros. Você, como pessoa, você não é o que você é por ser você, e sim pelo que você deixa. E aí o Jun tem essa noção, ele começa a escrever um diário, que até o cérebro do doador tem essa noção também, que ele mantém o ato de se registrar tudo que está acontecendo com ele num diário, né? Tudo que está acontecendo com ele, a perda do interesse da namoradinha dele, o desejo pulsante pela médica. E aí também tem um conceito do complexo de Édipo no meio, porque o cérebro do doador, o doador, ele tinha uma atração quase que sexual pela mãe. E a mãe morre, e ele começa a ter desejo pela irmã, que lembra um pouco a mãe, e a médica lembra muito a irmã. Então entra num conflito de romance, num conflito de desejo, num conflito de pulsão sexual desse personagem, né? O Jun barra doador, que eu não vou falar quem é. E fica uma coisa muito interessante. A gente descobre que o doador, ele era muito próximo de música, estudava música, e o Jun começa a perceber notas de piano desafinado, sem que ele nunca teve contato sequer com teoria musical, piano e coisa do tipo. E aí a gente começa a descobrir muito mais. Esse volume é muito mais sobre o doador do que propriamente o Jun, porque o Jun, querendo ou não, ele tá deixando de ser ele mesmo pra virar uma terceira pessoa. Tanto que até uma parte do volume o médico fala assim: cara, esse é o momento de você apagar todos os seus rastros e viver como uma nova pessoa. E aí entra mais uma vez em conflito. O doador tem as suas pendências e o Jun tem as suas pendências, e as pendências dos dois se unem em um mar de dúvidas, um mar de despertencimento, porque o Jun está vivo, o doador morreu, mas o cérebro do doador no corpo do Jun se sente vivo, e o Jun começa a desaparecer, a morrer, uma sensação de morte, justamente porque é a morte física, a morte intelectual e a morte histórica, porque o Jun entra nesse rolê de que ele não tá deixando registro de quem ele era. Ou seja, até algo também parecido com One Piece,
quando o Iluluk morre, ele fala pro Chopper que as pessoas só morrem quando são esquecidas. Quando você acha que as pessoas morrem? Quando levam um tiro no coração? Não. Quando estão com uma doença incurável? Também não. Quando elas bebem uma sopa de um cogumelo venenoso? Não. Morrem quando são esquecidas. E a gente entra nesse rolê. E tem uma parte muito boa também nesse capítulo, nesse volume, que o Jun vai atrás de onde ele passou a infância, na casa dele, e descobre que a casa foi demolida e virou um estacionamento. E aí ele entra em choque, porque o único registro que tinha de fato dele, uma raiz ali, não existe mais. E o Jun não tem mais ninguém, ele é um ser solitário, não tem parente, não tem nada. Quem tem parente, quem tem história, é justamente o doador do cérebro. E aí a médica aparece falando, você tem registro, eu sou sua memória. Porque quando ele estava no tratamento, ele confessava, conversava, tudo que ele sentia, tudo que ele passou pra médica. Então a médica tem um registro disso e passa a conviver com ele de forma até amorosa. Então, essa terceira persona, o que não é o Jun e nem o doador tem interesse sexual na médica e confluencia tudo. E eles começam a se relacionar sexualmente. A médica tá cada vez mais ali na vida desses personagens, até que se descobre que a médica, na verdade, tá espionando ele. Ela quer registros médicos, dados científicos para corroborar a pesquisa que eles estão fazendo. E aí, num lapso de violência, ele mata a médica. E aí o terceiro médico dessa equipe, que é o Bigodudo, o chefe, essa médica e um carinha de óculos, ele começa a falar com esse cara e fala, o que você fez com ela? Ele fala, se você quer saber, descubra. Nesse momento da história, já não tem mais tanto Jun no rolê. Já é o aspecto violento do criminoso no corpo frágil do Jun. Ele muda o cabelo, ele arrepia o cabelo, joga pra trás, assim, ele fica muito rebelde, de certa forma. Ele deixa de ser de fato o Jun. Então, tem essas situações e algo que o desenhista faz muito bem nesse volume é mostrar as dualidades usando metade do rosto. Ele, por exemplo, tem um quadro que ele tá conversando com a irmã, não com a irmã, ele está conversando com a irmã do doador, e aí o desenhista ele põe um quadro pequenininho com essa metade do rosto do Jun e a outra metade o rosto da irmã formando uma figura só que não é uma figura perfeita, é uma figura disforme, podemos dizer assim. Um olho tá mais para baixo, o outro tá para cima. E durante vários momentos desse volume, o desenhista faz essa brincadeira de fazer os rostos se misturarem. Até entradas e chamadas de capítulo, ele coloca o rosto do Jun e o rosto da irmã assim, juntos e sombreia, transforma, ele deixa mais transparente, aí vira uma coisa só, né? Uma figura assim, como se fosse mundos se juntando e você vê as características desses dois mundos juntos assim, mas formando um terceiro. Então tem esse trabalho visual, narrativo muito rico e muito bem feito aqui. Isso me fez tirar o chapéu. Agora a resposta, por que esse volume me perdeu? Porque entrou num rolê que eu posso dizer assim, que abandonou toda a construção que ele tinha feito de uma história mais pé no chão. Agora virou algo bem abstrato, bem, de certa forma, ilógico. Eu acho que o autor podia ter trabalhado mais algumas coisas, porque ele tá entrando agora nos rolês de, tipo, telepatia. O cara acredita que tem um poder telepático com a irmã do doador. Sabe, eu acho que saiu um tanto do escopo de como foi trabalhada a obra desde o início. Acho isso ruim, acho isso uma escapatória fácil demais. Ele tá usando artifícios que nunca nem pontuou anteriormente, quase uma espécie de deus ex machina, para justificar algumas ações desse terceiro indivíduo, né? Mas assim, não fica ruim, mas é algo que eu lendo tive essa sensação de ruptura que foi um tanto quanto agridoce. Os eventos aqui acontecem de forma tão rápida que fica meio bagunçado. A equipe de reportagem é super esquecida nesse volume. O Jun fala uma parada e a equipe de reportagem fala, beleza, vamos atrás. Só que aí o Jun descobre tudo sem necessidade de nada e pipopopó e pronto. Esqueceram os caras. Vocês vão ter alguma importância no próximo volume? Vamos ver. Se a obra fosse maior, por exemplo, bem maior, eu teria abandonado nesse volume, por exemplo. Eu duvido muito que eles iam conseguir fazer uma volta legal e eu perder um tanto de
barriga que fizeram. Mas como vai terminar no próximo, então eu vou ler também pra vocês, né? Eu vou ler e tirar as conclusões, porque assim, a obra, ela é boa. O primeiro volume é muito bacana, deixa um mistério bacana, bem legal. O segundo volume, como eu disse no outro vídeo, é meio paradão, mas tem umas coisas legais. Aqui tem umas revelações interessantes, uns conceitos bacanas. Esse conceito de registro, de memória, de pegadas, rastros, é bem legal. Mas no capítulo seguinte ele fala, é isso, e pipipopopó, fica louco, e aí a outra personagem toma o lugar e vira uma noia. Vamos ver como vai ser o próximo volume. E o último capítulo é bem impactante. A Megumi, ela tá sem aparecer ali. Ela não aguenta o rolê, vai morar com a mãe um tempo, aí ela volta. E aí acontecem umas cenas bem chocantes, porque o cara revela que matou a médica pra ela e começa a bater na menina. E a menina fala, eu ainda quero ficar com você, eu amo o Jun e não sei o que. E entra nesse estalo. Ela é uma âncora pro Jun, né, que agora não tem mais tanto controle sobre a situação, de certa forma, mas é um capítulo bem intenso, porque ele bate muito nela, e ela fica lá, não é você, e não sei o que. Descobrem o corpo da médica, e o médico que tava atrás, né, o médico de jogos tava atrás dela, fala, Jun, eu vou acabar com tua raça, essa filha da puta. E o cara fala, então pode vir pro pau, vem que eu tô facinho, e o volume acaba. Então vai ter ação, vai ter polícia pra caralho, eu acho. Eu acho que vai terminar igual essas histórias terminam, tipo Death Note, que acabou uma parada bem grandiloquente pra pouca coisa. Assim, tem um mangá também que é Gyakusatsu Happy End, que, nossa, ele vai sendo construído bem legal e no final vira uma noia louca. Eu tô achando que vai virar uma noia louca, mas vamos ver, posso me surpreender. Descobriremos mês que vem. Estamos conversados? Então, ó, um beijo pra vocês, leiam Heads, vejam os vídeos anteriores e até mês que vem com o último vídeo sobre Heads. Será que vai acabar bem? Será que não? Estou empolgado e levemente broxado, mas empolgado. Como diz o Skylab, eu tô fudido, mas tô animadíssimo. Um beijo pra vocês. Eu tô fudido, mas tô animadíssimo.